um pouco diferente, com a presença de uma câmera me gravando, mas é isto. Eu tô tentando espelhar a tela ainda, né? A internet não tá muito boa, mas a gente vai falar sobre língua e linguagem, né? Como a utilidade da compreensão dessas duas dimensões vai auxiliar na questão da interpretação dos textos. É bem meio que uma introduçãozinha para a gente puxar outras discussões nas próximas aulas. Então, vamos falar aqui um pouco sobre essas duas coisas que são totalmente diferentes, mas que ao mesmo tempo nós confundimos bastante, né? Dentro das nossas falas, dos nossos enunciados, né? Que não deveria ser assim. Agora vamos aprender de uma vez por todas a diferença entre língua e linguagem, que não são a mesma coisa. Principalmente quando a gente fala de um padrão, né, que nós temos, que é a Libras, tá? Língua Brasileira de Sinais. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Libras não língua, é uma linguagem. E nós vamos entender o porquê essa fala é problemática quando a gente coloca linguagem brasileira de sinais. É, enfim, tentando abrir aqui, né? Mas pelo jeito não vai, a gente vai por realidade mesmo. Eu vou deixar o material no Google Class. Prometo que dessa vez eu vou deixar. Da última vez eu fiquei meio. Acabei não colocando. Mas eu estou elaborando de fato tipo uma apostilazinha. Então provavelmente essa semana saia. Só tô, enfim, aguardando terminar a parte mais, sei lá, mais gráfica, sabe? A parte do design, fica tudo bonitinho, porque, enfim, é isto. Mas vamos lá. Deixa eu tentar de novo espelhar essa tela, porque não tá indo. Deixa eu fechar abrir novamente, né? Porque é a vida. Mas e aí, como foi, sei lá, a semana de vocês? Viu alguma coisa interessante? Ai, foi bem quente. Como Muito assim? quente. Queria Como morrer. assim? Muito calor, muito derretimento. A sessão de São Paulo é. Ai, Gente, que é São Paulo, é. verdade, eu sou de Alagoas, olha. Ai, queria morar em cidade que tem praia. Na minha tem rio. Gigante, parece uma praia. Ai, mas aí, Alagoas é o norte, né? Eu vou pesquisar, eu não conheço. Verdade. Nordeste. Ah, nossa. É em cima de Sergipe, né? Eu acho, né? Sim, entre Pernambuco, Sergipe e. Peraí. Acho que é isso, é só, né? E eu estou em Sergipe agora, olha. Você tá em Sergipe agora? Sim, é Dupla porque nacionalidade. a minha cidade fica no sul de Alagoas, na divisa, só preciso atravessar o rio para chegar em Sergipe. Ah, entendi tudo então. Que babado. Queria. Acho chique isso. Bem chique mesmo. O jeito que dá para atravessar de um estado pro outro do nada. Mas enfim, gente, não tô conseguindo abrir, vamos por realidade mesmo. Enfim, a gente vai falar hoje, como eu já havia comentado, sobre linguagem e língua ou língua e linguagem, né? Enfim, a linguagem, né, como eu coloquei aqui, ela é um sistema de signos que permite construir uma interpretação através de realidade, né? De uma interpretação ou uma versão, uma perspectiva da realidade. Através de sons, letras, cores, imagens, gestos. Então, a linguagem é uma forma de expressão da realidade. Então, por exemplo, quando nós estamos, sei lá, observamos um macaco, tá? E vamos imitar esse macaco. Então, há um reconhecimento, né, por parte de outra pessoa que aquela coisa que você está tentando se comunicar remete a um macaco ou a outra coisa, né? Se tiver alguma interferência na comunicação. Porém, nós temos que lembrar uma coisa.
tanto a língua como uma linguagem, para elas existirem, nós precisamos de alguns passos básicos da comunicação. Nós precisamos de alguém que Ai, Weber, acho que travou, tá, gente? Tá? Não sei o que aconteceu. Nós para uma pausa para os comerciais, amores. Hora de tomar água. Eita, o que aconteceu, gente? Deixa eu ver aqui. gente, eu dei uma caída, mas eu vou. Mas o céu não cai, não, more. Enfim, como nós estávamos falando, né? Nós temos a língua enquanto parte organizada, não parte do corpo, né? Que uma vez eu estava dando aula um cursinho pro Enem mesmo, e chegou uma pessoa perguntando se a língua que eu estava falando era a língua parte do corpo, né? Mas é língua enquanto sistema linguístico, enquanto, enfim, forma de organização, né? Não língua parte do corpo. Então vamos aí essa diferença. A língua ela é um código, né? Ela é formada por palavras e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas interagem entre si. Então a língua é um sistema que ele vai ser unificado, né? Com presença de uma forma de expressão, ela é padronizada. Então, por exemplo, a língua portuguesa, ela é de certa forma padronizada, porque nós temos palavras que remetem, né, a uma mesma coisa. Mesmo a língua ela sendo viva e estando em constante mudança. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, em adaptações vocabulares ou adaptações ortográficas, enfim, para a inclusão de pessoas não binárias, né, nós falamos de modificações dentro da língua, né, da língua enquanto sistema. Então, para termos essas adaptações, né, como a língua é viva e está em constante exercício, porque ela é exercida dentro de um padrão social, né, dentro de uma comunidade, e essa comunidade ela decide ou não as palavras que podem ser utilizadas no dia a dia e a forma com que elas vão ser expressas, né? Enfim, aí é necessário que toda a comunidade esteja disposta à mudança dentro da língua, uma vez que, como eu disse, a língua ela é viva. Então, a qualquer momento nós podemos fazer, sei lá, uma mudança
como tantas que já ocorreram ao longo da história. Se nós pegarmos a história da língua, né, principalmente a língua portuguesa, dá para perceber que houveram muitas mudanças em algumas palavras. Uma delas é o você, né? O você que nós estamos, enfim, em constante mudança, em constante adaptação, de acordo com o local. Enfim, ele já foi vários já foi já teve várias formas de escrita durante a história do Brasil. Se vocês colocarem, eu acho que a palavra que é mais clichêzinha desse exemplo é justamente essa, por ela ter tido muitos e muitos e muitos, muitas, no caso, alterações. Então, a gente já sabe agora o que é língua e o que é linguagem. Tá, ok. Agora a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Como eu disse, a língua ela depende de uma variação, né? De uma variação o quê? De várias formas. Então, a que eu dei exemplo é que a língua ela muda historicamente, mas ela não só muda historicamente, né? A língua ela vai se apresentar em formas diferentes, né? De acordo com as variações, de acordo com fatores diferentes. Então, a historicidade é apenas um deles. Nós temos a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social, o nível profissional, o grau de formalidade do contexto. Então, por exemplo, aqui no meu estado, nós falamos expressões que são típicas do meu estado. Então, por exemplo, você chegar em algum lugar e falar, sei lá, como aqui eu chego em Sergipe, né? Deixa eu ver. Uma diferença gritante que a gente tem é que nós temos os pronomes e as preposições todas marcadas. Então, por exemplo, se aqui eu digo a Maria foi na casa da Joana, né? A gente tem os pronomes e os artigos bem marcados, assim, todos certinhos. Certinhos, entre aspas, né? Dentro da norma padrão, tudo marcadinho. Agora, se a gente chega aqui em Sergipe, aí eles falam Maria foi à casa de Joana. Então, por exemplo, não tem essa marcação de gênero tão grande que a gente faz dentro do meu estado. Tipo, o João foi na casa do Marcelo, né? Não existe aqui eles falam, geralmente, João foi na casa de Marcelo. Pronto, acabou. Então, é uma diferença que a gente tem na forma de comunicação. Deixa eu ver outra coisa bem interessante. É, Deixa eu ver. Aqui, tipo, no meu estado, nós falamos muito peste, tipo, seu peste, ou se não, não sei o que, peste. Enfim, já em outros locais não é muito legal estar falando peste é, a todo momento, né? Assim, sem ser julgado. Mas lá nós temos, enfim, essa liberdade de chamar tudo de peste. Mas tudo bem, faz parte. Mas também tem, né, fora esse exemplo que eu dei enfim, variações geográficas, temos outras formas de variação. Essas variações vão perpassar vários níveis diferentes. Um deles é o geográfico, outro deles, como eu coloquei aqui, aqui eu coloquei não, né? Como tem aqui no slide que eu peguei da internet, tem sexo, mas tá errado. Tá, vamos trocar por gênero, porque, enfim, é, é um pouco, enfim, vou colocar assim, ultrapassado, né, essa confusão de sexo e gênero. A gente vai abordar melhor em algumas das nossas próximas aulas, mais para frente, quando a gente fizer discussões voltadas a isso, né, a gênero. E, por exemplo, quando a gente fala, existe uma linguagem heterotop, tá? Existe uma linguagem dos homens heterotópicos, então a gente vai passando o quê? Gênero e sexualidade, né? Mas, no caso, orientação sexual. Mas vamos colocar só a questão de gênero, que ela é um pouco mais ampla. Daqui a pouco eu leio o chat, peraí. Enfim, quando eles falam lá, eu não sei, aqui eles falam lá, sei lá, véi. Véi aqui, quando você chama uma pessoa de véi, meu Deus, é uma palavra super heterotop. Ou se não até o próprio top, ou se não topíssimo, ou se não, mano, ou maninho, man. Isso aqui é muito heterotop.
Tipo, muito heterotop. Então você não vê, por exemplo, uma pessoa que não é um heterotop, um homem heterotop falando me, ou se não, sei lá. Eu acho que aí também tem palavras dessa forma. E aí, comentem um pouco. Tem palavras assim que são palavras tipo, são palavras de heterotop. Até aqui, tipo, POC, ou se não, enfim, são palavras de vale. Então nós temos a mudança que permeia, né, essa variação ligada às questões de gênero e sexualidade. E aí, em São Paulo, tem alguma coisa assim, desse tipo? Cadê? Matheus Rodrigues. Lá onde eu trabalho, quando eu atendo gente do Ceará, qualquer coisa que vocês fazem, eles ficam pronto, pronto isso. Assim é que a gente também fala, pronto. É, Ah, é muito louco. Eu tô trabalhando, aí você fala assim, então, a senhora vai precisar fazer isso, tá? Aí ela fala, pronto, pronto. Pronto, pronto, vou qualquer coisa, fazer. tudo pronto, é muito legal, tudo pronto. Eu tenho uma amiga que é do Ceará, ela fala que o pronto é o ok. O pronto é ok. Qualquer coisa, pronto, 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 tudo. E ele fala com uma energia, eu fico, ai meu pai, tudo. Ah, eu Aqui, acho que aqui em São Paulo é só mais o humano que conforme você fala mano, você, tipo, mano, ou mano, ou tipo, mano, ou mano. Entendeu? Tipo, conforme você vai falando mano, você quer dizer uma coisa. Se você fala, mano, você tá falando sério. Se você fala, mano, tipo, mano, precisa contar uma coisa muito inesperada. Se você fala, tipo, pô, mano, você fala, caramba, mano, por que você tá fazendo isso? É uma coisa. O mano em São Paulo é dessa maneira. Tá ligado, tem bastante tá ligado aqui, nossa. meu Deus, tá Tá ligado. ligado, Tá nossa. Quando eu ligado. escuto tá ligado, eu já até corro que eu acho que é assalto. Ah, eu posso, eu tô na rua e falo, tá ligado, já falo, ai, toma meu celular. Bom, Meu Deus, a prova aí da variação linguística. Mas enfim, que bom, né? Que já assim, claro. Acho que não é tão difícilzinho essa parte, não é tão, sei lá, enfim, tão. Não sei se é a palavra, sei lá, tão complicada, tão complexa. Essas discussões dentro dos vestibulares. Sempre são discussões mais simples, só acredito que sejam questões mais acessíveis para o pessoal. Tanto é no que, eu, Enem. é que eu acho que a internet influencia muito também, né? Porque, tipo, Sim. por exemplo, uma coisa hoje que a comunidade LGBT fala a rodo dizer que eu nunca tinha ouvido antes é a questão do old. Qualquer coisa. Ai, hoje, nega. Hoje, não sei o que, qualquer coisa é old. Nossa, eu levei, eu juro não sei. Eu não sabia o que que era. Eu tive que chegar no amigo e falei, que porra é questão de old? Ah, old quer dizer óbvio, não sei o quê. Falei, Tem mas, o não, mas Matur, nem né, a para explicar o tradução Old. de old não é óbvio, a tradução é velho. O que quer dizer? Como é que quem inventou isso? Então é tudo muito, sei lá. Você vai dar 5 minutos na internet, você vai ver que as pessoas estão inventando alguma outra gíria pra usar, assim, sabe? Uhum. Muito louco. Sempre isso, né? Até a internet, ela é um grau de formalidade de contexto, né? Que é justamente outra forma de variação. Então, nós temos palavras na internet, né, que não são utilizadas geralmente no dia a dia, ou formas de escrita que não são utilizadas no dia a dia. Então, o old é uma delas. Às vezes a gente acaba perpassando assim um campo da internet falando old, que sim, né? Mas, enfim, elas são muito ligadas à questão do contexto da internet. Então, outra pessoa que não tem acesso às discussões do, da internet, né? Enfim, ela não conhece essas palavras, né? Então, garotos, o Pajubá é uma língua ou uma linguagem? Gente, eu tenho uma questão sobre isso. Não vou responder, quem vai me responder são vocês. Dentro da minha atividade tem uma questão a respeito disso. Eita, porra. Tipos de linguagem. Vamos lá. No cotidiano, né, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a não verbal. Então, nós temos algumas formas de manifestação
da linguagem, que são as linguagens não verbais e as linguagens verbais. Necessariamente, né, são esses dois tipos, mas isso não impede, enfim, que em textos não verbais tenham elementos verbais e em textos verbais tenham elementos não verbais. Enfim, a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Então, nós temos que, enfim, essa parte que não tem recursos gráficos é a linguagem verbal, assim, de forma bem simplista. Então, vamos lá. A linguagem não verbal, né, é um uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, danças, tons de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura, gestos como meio de comunicação. Né? A linguagem não verbal ela pode ser percebida entre os animais, né? Quando o cachorro balança a cauda para mostrar que ele está feliz, ou quando ele coloca a cauda entre as pernas por conta do medo, da tristeza. Enfim, a linguagem não verbal ela é típica, né, dos animais, da gente também. Enfim, tem alguns exemplos aqui que eu vou mostrar aqui que eu não consegui abrir. Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui para. Aqui. Olha, ele denuncia falta grave no futebol. Então nós temos aqui o cartão vermelho, né? Quando essa pessoa, juiz, coloca para cima esse cartão vermelho, nós automaticamente já sabemos do que se trata, né? As pessoas que têm acesso à questão do futebol, então as pessoas que nunca tiveram acesso ao futebol, elas não vão saber o que significa. Então vocês podem ver que o significado ele também é cultural, ele vai mudar, né, de acordo com vários contextos e com a pessoa que vai, enfim, mover esse enunciado. No caso, nesse caso é o juiz aqui. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Na charge do autor Tacho, exemplo de linguagem verbal, né? E não verbal. Então, nós temos aqui, de certa forma, uma linguagem mista, né? Nós temos aqui Polo Norte em 2100, oxente. É um sol e um cacto aqui, e os pinguins suando. Então, aqui tá. Enfim, se a gente for levar para uma análise mais discursiva, nós podemos ver que isso é uma crítica à questão do aquecimento global. Mas se nós somos, enfim, nos ater somente à questão da análise da linguagem, nós temos aqui duas formas de linguagem. A linguagem verbal e a não verbal. Verbal, não verbal. Então, essas formas de linguagem, né, elas são contidas no mesmo texto, no mesmo enunciado. Aqui nós temos uma placa de trânsito, né, que são outros exemplos de linguagem não verbal. Essa imagem, né, esse gesto que ele vai indicar a questão do silêncio, enfim, o semáforo que ele vai, enfim, adverter de acordo com as cores para alguma coisa, enfim. Deixa eu voltar aqui para mim. E nós temos outras formas de comunicação não verbal, né, como a dança, enfim. Intenção comunicativa, né? Quando as pessoas interagem por meio da linguagem, né, há sempre uma intenção explícita ou implícita de modificar o comportamento ou o comportamento do interlocutor, né? Não existe texto neutro. Então é muito comum que as pessoas falem, enfim, esse texto ele é neutro, ele não tem posição política, né? Lembra, levando para o campo político, ele não tem, enfim, essa é uma forma, sei lá, esse é alguma coisa neutra, né? A neutralidade ela não existe, enfim, nem da forma comunicativa. Então, toda vez que você se comunica, você tem uma intenção, né? Eu estou me comunicando aqui com vocês com a intenção de dar aula, então não vai perpassar nada que não tenha essa intenção. Então, as minhas falas são selecionadas para essa aula, né? As falas, as coisas, o discurso que eu estou emitindo, ele é próprio para a aula. Eu não vou chegar, sei lá, se eu tiver matado uma pessoa aqui, não vou chegar na aula e vou dizer, ó, eu matei pessoa tal na aula. Porque a intenção não é comunicar ou confessar um crime, é da aula. Olha aí, tá? Ou senão, não vou chegar aqui no meio da aula e vou ficar falando, não sei quem, sei lá, a Fazenda, que eu não tô assistindo, infelizmente, não tô em tempo para acompanhar, sei lá, o Biel foi cancelado. Não, a minha intenção não vai ser falar sobre a Fazenda. Se eu falar, será para complementar alguma coisa da aula. Mas,
é uma intenção comunicativa, né? A intenção é o dar aula. Enfim, não tenho outra intenção a não ser essa. Então, como eu falei, as minhas falas, os meus gestos, a minha forma de olhar, né? Enfim, a forma da escrita, vai ser tudo voltado à questão da aula. Pode ser que num dos textos ou algumas apostilas que vocês peguem minhas, tenham algumas palavras, sei lá, da internet, ou algumas palavras em inglês, sei lá, gírias, essas coisas, por causa da adaptação cultural. Então, eu não vou chegar, enfim, eu quero fornecer um material que seja interessante para o estudo, mas que ao mesmo tempo ele não seja material que não seja atraente, não quer que eu faça uma adaptação cultural. Então, eu tenho a intenção comunicativa de quê? De formular esse material para vocês entenderem o conteúdo e também exercitarem questões. Se eu mudo a forma com que eu escrevo nessas palavras para tornar mais atrativo, eu tenho a intenção, né, nessa mudança, de fazer com que vocês se atraiam mais com o material. Então, por exemplo, quando eu utilizo recursos gráficos como, sei lá, aquelas ilustraçõezinhas ou frases com referências de séries, por exemplo, eu coloquei na apostila How You Doing, né, do Joe and Friends. Então, quem assistiu, né, a série, no caso, é série ou seriado? Sério, eu acredito. Vai saber do que se trata. Então, olha, já vou voltando aqui a uma conexão absurda. Se você sabe do que se trata, é porque você está dentro de um contexto cultural, né? No caso, toda a materialidade em si, ela se comunica com outra coisa. Então, para você saber do que aquilo se trata, você tem que ter experimentado, tem que ter conhecido, né, aquela coisa que tiver contida, aquela frase. No caso, para você entender que aquela frase que eu coloquei naquele PDFzinho é de Friends, você tem que ter assistido a série. Para você entender a referência, né, no caso que eu quis me comunicar, você tem que entender de onde veio aquela coisa. É, Então, de onde veio aquela frase, de onde veio aquela imagem, né? Enfim. E o sucesso das intenções verbais, seja na condição de locutor ou na de interlocutor, depende da capacidade de o falante lidar com a intencionalidade, pois é por meio dela que é possível impressionar, ordenar, defender, persuadir, informar, pedir, implorar ou solicitar alguma coisa. Então, essas intenções verbais, né, elas têm que ser expressas dentro da fala, é, seguindo um padrão comportamental que seja coerente com a sua intenção. Então, por exemplo, se eu quero ofender alguém, por exemplo, eu vou aumentar o tom da minha voz e fazer gestos para ofender. Eu não vou colocar, sei lá, um tom de voz mais baixo, de maneira mais calma. Eu tô fazendo só uma analogia assim bem assim do comum, do senso comum do que são essas palavras. Claro que para ofender, né, tem gente que utiliza outras formas. Mas estou falando quando eu quero ofender, eu vou dizer seu bosta, seu merdinha. Vou colocar o dedo assim na cara e vou começar a gritar. Eu não vou falar, você é um lixo, sabe? Quando eu quero persuadir alguém, né? Eu quero impressionar, convencer. Eu vou falar de uma maneira selecionada e vou demonstrar minhas potencialidades de alguma forma. Eu não vou começar a falar mal de mim, sabe? Quando eu quero pedir alguém, eu vou pedir com calma. Quando eu quero ordenar alguém, eu vou falar de maneira mais ríspida. Então, dependendo da intenção comunicativa, né, o falante ele vai organizar a linguagem, embora a maioria das pessoas acredite que o uso da linguagem se dá de modo automático, né? Segundo enfim, estudiosos, Cerejo de Magalhães, né? É por isso que raramente se percebe que o modo de se organizar a linguagem está ligado à função que se quer dar a ela, isto é, a intenção do locutor. Então, mesmo que a gente tenha, né, essas questões da linguagem, as coisas elas vão acontecendo automático no dia a dia, e uma coisa chamada inconsciente, né, ele vai trabalhando na questão das formulações linguísticas. Então, por exemplo, nós fazemos as coisas e nós não percebemos, por exemplo, que a nossa linguagem está sendo moldada para impressionar alguém, ou para ordenar alguém,
ou para ofender, persuadir, informar. Enfim, tudo vai se dando de maneira automática. A partir do momento em que eu tenho consciência que eu quero fazer isso, né, aí já tem uma formulação um pouco mais diferente. Eu tenho como moldar a minha linguagem e, enfim, ter outra intenção comunicativa. Mesmo que no meio, enfim, eu me perca novamente e acabe falando tudo no automático. Mas durante aquele momento, eu tive consciência do que eu estava fazendo e consigo demonstrar minha intenção. A linguagem ela sempre desempenha uma função na comunicação de acordo com a ênfase que o falante queira dar a um dos componentes do ato comunicativo. Né? Na palavra de Medeiros, que é outro estudioso da língua, a linguagem estrutura-se em função do fator de comunicação. Então, essa linguagem ela vai se inclinar de alguma forma de acordo com os fatores de comunicação. É bem facinho essa parte, né? A parte que eu geralmente mais exploro dentro das aulas, porque elas caem bastante, que são os elementos da comunicação, né? Que é o referente, o emissor, o receptor, o canal, a mensagem e o código. A gente vai ver esses elementos um pouco de maneira mais, enfim, detalhada na nossa próxima conferência, na nossa próxima aula. Então, eu trarei as funções da linguagem, os elementos da linguagem, comunicação, né, que é a aula de comunicação e linguagem, para a gente conseguir meio que amarrar essa primeira parte. Então, agora a gente vai ter só essa introduçãozinha, né, bem, enfim, descomplicada. Na próxima a gente vai, enfim, aprofundar também no assunto que é bem facinho, mas que requer um pouco mais de atenção. Então, dependendo do objetivo da comunicação, o locutor, né, recorrerá a determinados elementos da linguagem, tá? Então, gente, como eu falei, essas questões, né, que eu vou abordar na próxima aula são, enfim, essa questão mais ligando linguagem e comunicação. Então, nós veremos de forma mais profunda isso. Então, vamos lá. Para a gente amarrar um pouco algumas coisas que a gente viu durante esse tempinho que nós passamos agora juntos, né? Nós podemos chegar a algumas conclusõezinhas, um pouco meio que abertas, eu não sei, considerações finais, né? Que nenhuma língua é de fato homogênea. Então, nós não temos uma língua, né, homogênea, porque a língua está em exercício. Então, é normal que dentro de um espaço territorial, dentro de um espaço de tempo, dentro de classes sociais diferentes, dentro de gêneros diferentes, todos esses micro ou macro grupos têm uma forma linguística diferente. Então, uma forma de língua diferente, né? Uma língua que está em exercício de maneira diferente. Então, cada uma dessas pessoas, né, cada um desses grupos, vão, de certa forma, moldar a língua de acordo com seus interesses, de acordo com suas expressões sociais, de acordo com suas expressões culturais, enfim, suas posições, seu nível de escolaridade. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que ela nunca teve acesso ao processo de escolarização, é normal que ela não fale ou ela não conheça, de certa forma, a norma padrão, né? Vamos pegar já no que é essa norma padrão. Então ela vai falar, né, de certa forma, da maneira a qual ela conhece, né, de acordo com o quê? Com a oralidade, com o processo de escuta e de fala, né, que a gente vai aprendendo desde criança. Então, cada variedade de língua, né, ressalta de particularidades de experiências históricas a qual o grupo fala. Então, por exemplo, as palavras, enfim, que tem na nossa língua que são de origem afro-brasileira. Essas palavras, né, elas têm uma intencionalidade, um sentido cultural e histórico muito forte, que são os históricos de resistência. Então, por exemplo, essa incorporação de palavras, enfim, afro-brasileiras dentro do nosso vocabulário, ela tem essa intenção, né? Ela acaba ficando e mostra que esse povo, né, essa noção existe dentro, enfim, do nosso espaço territorial. Então, por exemplo, eu sou descendente de escravos, enfim. Eu me identifico como homem preto, né? Mesmo que sendo preto de pele bem clara. É, mas
enfim, a porção linguística que foi me passada dentro da minha infância, ela tem muitas palavras, enfim, que são de origem africana. Ela tem, por exemplo, para você ver o quanto isso tudo tá ligado à questão cultural, a maioria das comidas que nós temos, por exemplo, no meu estado, que é um estado, enfim, de resgate à memória afro-brasileira, né, que é Alagoas, o lugar do Quilombo dos Palmares, nós temos muitas comidas que são comidas, né, é, que são herdadas dos africanos. Nós temos o costume muito grande, enfim, como eu digo, bastante na minha cidade, né? A gente meio que parou no Brasil colônia, infelizmente, tanto no pensamento, quanto na arquitetura, quanto nos costumes. Porque lá, enfim, tem muitas problemáticas, né? Mas mesmo assim, a cultura africana ela vem se ressignificando e vem resistindo, né? Ocupando novos lugares de memória, é, novas expressões, enfim. É, como eu havia falado, nós temos muitos pratos, né? Que eles remetem, né? Como a feijoada, o acarajé, mesmo que nós somos de Bahia, mas nós temos acarajé. Enfim, entre outros pratos que eles são, de certa forma, de herança africana. Mas, como eu falei, nós somos, infelizmente, uma cidade e algum estado, né, algumas porções de estado que são muito ligadas, né, à colonialidade. Então, é uma exaltação muito grande da cultura portuguesa, da questão do engenho, da questão da escravidão. Então, por exemplo, na minha cidade tem o memorial de Dom Pedro II, porque passou por lá. Nós temos, enfim, memoriais de muitas pessoas enfim, memoriais são espaços de memória, tá? Como, tipo, museu, essas coisas. Aí, enfim, dentro desses espaços não tem a preservação, por exemplo, da memória africana. Então, é muito problemático no estado que a gente tem uma cultura de herança africana muito grande. Obrigado. Nós não temos a preservação, né, em lugares de memória adequados para essa pulsão. Enfim, como a língua ela vai perpassar essa conservação cultural, nós podemos ver o quê? A cultura hegemônica, né, que nós temos hoje, ela é de herança o quê? Portuguesa, até porque nós falamos língua portuguesa. Olha aí, quem venceu, né? A questão da dominação. Mas mesmo assim, nós temos ainda passos de resistência, né, de grupos que não pertencem a essa cultura hegemônica, como, por exemplo, a porção indígena, né, enfim, afrodescendentes, e enfim, nós temos esses processos de resistência presentes também na linguagem, na língua. Então, as Posso formas. fazer um comentário? Oi? Posso fazer um comentário rapidinho? Eu não sei Pode. se você conhece. Na verdade, eu nem sei, porque faz tempo que eu não vou lá, né? Uhum. Mas não sei se tipo, tem a ver, mas aí você falou dessa questão de museu que traz aí a memória da cultura negra, assim, da coisa da escravidão aqui. Eu não sei se entra muito na questão do Museu Afro Brasil que tem aqui em São Paulo, né? Lá no Parque do Ibirapuera. Na verdade, eu lembro que eu fui lá muitos anos atrás, quando estava no ensino fundamental ainda, mas eu não sei se ele ainda é aberto para o público hoje, porque o prédio lá é bem, sei lá. A última vez que eu fui lá no Parque do Ibirapuera, que fica lá no Ibirapuera, aqui em São Paulo, ele é bem, não é muito bem cuidado, não parece, sei lá. Mas eu acho que ele ainda é aberto para o público, mas eu não sei realmente se ele traz esse relato mesmo, assim. Eu lembro que ele traz muito da cultura do povo africano, né? Então, além de trazer um pouco da história, ele traz um pouco da arte que eles produziam, né? E aí eu não sei se isso tem muito a ver com o próprio período de escravidão no Brasil, assim, tipo, se aquilo se referia com o que tinha no Brasil ou não. Mas eu sei que tem, né? E pelo nome ser Museu Afro-Brasileiro, então eu fiquei nessa.
É um pouco complicado, porque, tipo, até a questão que a gente tem no passado, ela é impossível, né? Ela é uma categoria temporal impossível. Então, a gente tem vestígios, né? Um passado que ele está por meio de vestígios. Então, é um passado que ele se constituiu num passado, né? Para poder ser vestígio. Então, nós não temos como chegar à totalidade, não tem como afirmar aquela é a realidade. E quanto ao museu, é normal que essas coisas aconteçam, né? Que essa degradação ela aconteça. Porque, enfim, não é de interesse dos grupos dominantes que hajam, enfim, a conscientização da população negra, ou senão a população negra se identifique como negra e conheça sua história, enfim, seus antepassados, suas formas de resistência. Então, enfim, essa não é de interesse. Então, é claro que não vai haver investimento, é claro que não vai haver incentivo. E a gente precisa da formulação, né, infelizmente, de políticas públicas, né, que deem, enfim, formas de incentivo, mas não só disso, né, de incentivos fiscais também, para essa parte de governantes que incentivem essa produção, essa conservação da memória. O que é muito complicado isso acontecer dentro do Brasil, mas tudo bem, já que todos os nossos governantes são brancos mesmo, até os governantes de esquerda. É, Enfim, as línguas elas mudam conforme o tempo, né? A língua ela vai variar conforme a região que ela é falada, enfim, dos parâmetros socioeconômicos, culturais e econômicos. Olha, socioeconômicos, mas tudo bem. É, Enfim, deixa eu ver onde é que eu queria chegar agora aqui, que eu disse que ia falar mais pra frente. Deixa eu ver se eu lembro, viu? Nós falantes, né, variamos a nossa linguagem, né, ou variamos a nossa língua, variação linguística, né, desculpa, de acordo com a situação que nós estamos. Então, por exemplo, como eu falei, eu não estou na internet, não vou para a internet, para o Twitter, escrever da mesma forma que eu escrevo num artigo científico. Eu não vou para o WhatsApp escrever da mesma forma que eu escrevo na minha redação do Enem. É um pouco complicado isso acontecer, né? Porque, enfim, cada situação e cada ambiente vai incutir numa forma de comunicação diferente. É, Além disso, uma questão que eu queria chegar agora aqui é justamente no preconceito linguístico. Então, quando a gente fala que existe uma pluralidade, quando a gente fala que existe uma diversidade na forma de vivência, tanto da língua quanto da linguagem, vocês sabem que variedades, né, mesmo que no contexto que a gente tem, né, das nossas formações enquanto ser humano, infelizmente são hierarquizados. Então, por exemplo, nós temos uma hierarquia do que é o que está lá em cima e aqueles que estão lá embaixo. Então, por exemplo, isso vai variar de acordo com várias questões. Se você pegar, sei lá, a questão de classe social, nós temos a elite, né? E as classes dirigentes. Então, nós temos a classe média, a classe baixa como classes dirigentes. Ou classes dirigidas, no caso, desculpa aí a confusão. Se a gente pega as questões de gênero, nós temos o homem cis lá em cima. Se a gente pega as questões de sexualidade, orientação sexual, nós temos o homem hétero lá em cima. Então, tudo isso vai incutir, né, numa forma hierarquizada de sociedade, né? Uma sociedade que ela é, de certa forma não, ela é hierarquizada, ela é piramidal. Mesmo que a gente tenha quebrado um pouco essa lógica com a sociedade em rede, né? Mas mesmo assim, nós temos uma questão hierárquica aí muito grande dentro das formulações sociais. Então é claro que a língua e a linguagem elas também passam por essa hierarquia. A gente tem algo como correto, algo a ser alcançado que é justamente norma culta. Então não enfim, permitido, né, pelos policiais linguísticos e ortográficos e, sei lá, semânticos, aqueles tipo policiais da língua, né, vamos colocar assim, que você erre, por exemplo, dentro de um texto, em algum lugar formal, porque isso diz respeito à norma culta. Ou que você utilize a linguagem cotidiana, né? Que é a que você usa no dia a dia, ou as suas marcas de oralidade, né? Como eu falei agora, né? Dentro de um texto. Então, há essa forma, né? Certo que a norma padrão ela serve para padronizar a forma escrita
durante todas as variantes de língua que nós temos dentro do nosso país. Então seria um pouco confuso se enfim, porção do país utilizasse de maneira diferente a nossa língua para manter uma comunicação geral, ou que todos os países, né, que falam a língua portuguesa utilizassem de forma diferente a língua, aí nós teríamos o que? A formulação de novas línguas, né? Eu não sei se chega tanto, mas a formulação, enfim, sei lá, não sei, de uma porção bem diferente. Acredito que de novas línguas mesmo. É... Então nós temos essa imposição, né, de uma língua padronizada. Até aí tudo bem. Mas a partir da maneira que nós não reconhecemos como legítimas as variantes, né, linguísticas, aí se torna um problema, né, se torna um preconceito linguístico. Então é muito comum que nós chegamos a dizer, ah, você fala errado. É muito estranha essa fala, porque não existe um falar errado, né? O tanto que toda parte da fala deve ser reconhecida como legítima, porque o importante é a comunicação, né? O importante é o seu entendimento. Então, a partir da maneira que você está se comunicando com a pessoa, é... não adianta, por exemplo, chegar num trabalhador, né? Que ele está lá trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, e falar com uma linguagem totalmente culta, né? Uma mesma linguagem, a mesma porção linguística, né? Que eu utilizava, né, dentro da questão dos meus artigos acadêmicos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista, sei lá, com um trabalhador que trabalha numa usina de produção de açúcar, no interior de Alagoas, ou eu vou falar com um operário que trabalha, sei lá, na metalúrgica, eu não vou me comunicar da mesma forma que eu me comunico dentro de um artigo acadêmico, com as mesmas palavras, né? Eu vou modificar a forma com que eu falo, a forma com que eu me expresso. Então, a partir da maneira que eu não reconheço essas outras formas de expressão linguística como variantes ou como legítimas, né, dentro dos discursos, eu acabo caindo na questão do preconceito linguístico, né? Um pouco complicado. Então, os julgamentos artificiais que separam a língua em melhores ou piores têm particularidade nos códigos socioculturais que afirmam, por exemplo, ser a culinária francesa mais sofisticada que a brasileira. Por exemplo, nós temos algumas pessoas meio monarquistas, meio não, monarquistas, né? Grupos monarquistas que consideram o português de Portugal mais legítimo do que o português brasileiro, né? Por ser um português puro. É um pouco complicado esse discurso, né, de português puro, mas tudo bem. É só não dar voz a esses grupos. Vamos lá. É, enfim, toda essa questão, né, de algo ser superior ao outro está muito ligado à questão da nossa dependência à Europa, né? Enfim, desde a colônia. Acho tudo bem. Eu acho que isso varia muito também da necessidade de um povo, assim, sabe? Porque, tipo, a gente sabe que não é uma realidade totalmente diferente aqui e em Portugal e, sei lá, em Moçambique ou em Macau, na China, que também fala português. E eu acho que tipo, é como você tipo, adaptasse, como se você fosse comparar o inglês britânico do inglês americano. São realidades muito diferentes, são países que funcionam de maneiras diferentes. Então a gente tem um país totalmente uma monarquia, né? Então é tudo muito culto, a forma de você falar e escrever ela foi preservada também muito com a força que o Império Britânico, né, que a coroa britânica tem, né, nos países, tanto que você pode ver isso muito em países britânicos que tem a coroa, como Nova Zelândia, né, que não tem aí presidente, Canadá também, que está sobre a coroa britânica.
E aí você vai para os Estados Unidos, que é um país onde já não tem mais essa coroa britânica, onde acontece tudo muito rápido, então eu não sei como é que chama, mas acho que eu já ouvi falar alguma coisa sobre tipo como é que é tipo língua, idioma em inglês? Eu não sei. Dialeto. Tipo language sliders, eu vi em inglês. Mas é que sliders é tipo dispositivos para facilitar a comunicação, assim, sabe? Hum, E não seria dispositivo, seria que tipo, as pessoas criam formas de facilitar a comunicação. Porque as necessidades de um país vão mudar, de um país não, né? De um povo vão mudar. Então, no Brasil, a gente às vezes tem uma necessidade que a gente criou, cada região fala de uma maneira, porque sim, acontece coisa, sei lá, no norte que não acontece no sul, isso né? mesmo. Então, tipo, você vai falar, é igual que você falou, você vai falar com, sei lá, com o extrator de látex do Acre e você vai colocar ele para conversar com o motoboy da pizzaria da periferia do Capão Redondo, São Paulo. Você vai ver a diferença que vai ter de linguagem entre os dois. Eu acho que a linguagem se adapta muito à necessidade da região, né? À necessidade do povo. Isso mesmo. É, E é justamente isso, né? Cada forma de organização ela tem um contexto histórico e cultural diferente. Então, não tem como a gente ignorar e querer, enfim, esmagar toda essa história e construção desse povo que fala a língua portuguesa. A gente tem que entender que a língua portuguesa, né, ela foi imposta, ao grupo que ocupou, aquela porção territorial. Então, a língua portuguesa ela não é algo que vai nascer com os indígenas, sei lá, que são, enfim, tem uma cultura muito forte na região norte. Ela não vai nascer enfim, os africanos que têm uma influência muito grande na região nordeste. Ela não vai, enfim, ela não vai nascer, sei lá, com franceses, ingleses, que têm uma influência muito grande e alemães na composição da região sul, né? Ela justamente é uma língua que ela vai ser imposta a esses povos, né? De certa forma. Só que, como eu disse, né, as culturas elas resistem mesmo dentro de uma nova categoria de dominação linguística. Então, é claro que vão ter palavras que vão ser utilizadas que elas eram comuns, em línguas antes da parte da dominação, né, linguística e cultural portuguesa. Então, é muito comum que nós tenhamos, palavras e necessidades diferentes de expressão dentro dessas religiões, até por um contexto histórico diferente, pela convivência, enfim. Mesmo se a gente tivesse o mesmo contexto colonizatório, as necessidades econômicas, sei lá, de gênero, papéis de gênero seriam totalmente performados de maneira diferente dentro dessas regiões. Então, enfim, é, pode ter o predomínio de uma classe em relação a outra. é, Enfim, costumes econômicos, enfim, gente, várias coisas que podem diferenciar uma região de outra na parte colonizatória. Então, se eu não me engano, deixa eu ver um exemplo aqui. A região sudeste, se eu não me engano, ela vem, de sua maioria, né, de uma influência portuguesa muito grande. Então, ela tem São Paulo e Rio de Janeiro, né, como, enfim, lugares que têm uma influência portuguesa muito grande, né? Eu acredito. Não lembro de fato, mas acredito que sim. Acho que Família Real e Bandeiras, isso. Tem essa influência muito grande, né, da memória portuguesa, mas eles têm características linguísticas, culturais que são totalmente diferentes um dos outros, tanto que, enfim, nós temos sotaques diferentes, necessidades diferentes, vão variar, né? Desde a questão, enfim, do Rio de Janeiro ser um local que ele tem um contexto histórico diferente, né? Ele vai ter uma cultura formulada diferente para as necessidades geográficas e históricas, enfim, que vão permear, né? E essa mudança ela vai durar ainda muito tempo. Então, enquanto existir língua, vão existir modificações, porque ela é viva, né? O tanto que a gente legitima, né, aquela questão dessa mudança linguística para a linguagem neutra, né, do pronome neutro, como uma forma legítima de resistência da população não binária. Então,
é necessidade que tenha um grande número de falantes que sigam enfim, essa linguagem para a gente ter uma alteração geral. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E acabo aqui, encerro aqui. Então, até acredito que segunda-feira, quando eu vou deixar o material lá na plataforma, e outro videozinho mais curto com as orientações gerais. E é isso. Tchau!